Saudações, queridos e queridas! Está no ar o Hinomaru Seleção Japonesa, o programa que informa tudo sobre futebol japonês pra você. Aqui você ouvinte ficará por dentro de tudo o que rola no mundo da JFA. Bom, como sempre, você está na companhia de Elias Falas, o Barburinho, alegria da apresentação, e comentários dele, o mito, o tio Chico, o tio Fester brasileiro, Mr. Thiago Henrique Cruz, que é a versão slim do tio Chico, né, Thiagão? Pois é, que é a versão fitness, certo? Fitness não. Versão fakir, versão desnutrida, mas fitness tá um pouco longe. Pois é, tem que jogar muito basquete ainda pra chegar na parte fitness. Bom dia, boa tarde, boa noite pra toda a galera. Voltamos aí com mais um programa sobre seleção japonesa, né? E vamos discutir hoje porque teoricamente fechou o ano da seleção japonesa, né? Um ano muito contraditório, né? Muita gente reclamou muito, né? Das vitórias da seleção japonesa, e é isso que a gente vai tentar pautar hoje. Vamos tentar pegar um pouco dessas informações que a galera deu pra gente no próprio Facebook, né? Da seleção japonesa, ou conversando com a gente em papos informais, porque, Elias, o Japão venceu, mas não tá começando ninguém, cara, e é isso que a gente vai discutir no programa de hoje. Sim, senhor Mr. Thiago Henrique Cruz. Lembrando que esse ano, né, vamos discutir agora, antes de falar sobre os jogos das eliminatórias, apesar do ano ter sido fraquíssimo da eliminação da Copa da Ásia, do começo conturbado nas eliminatórias, né, o Japão perdeu apenas um jogo, e esse jogo foi contra a Coreia do Norte, rapaz, pela Copa do Leste Asiático. Japão que teve 1, 2, 3, 4, 5 empates e 1, 2, 3, 6, 9, 11 vitórias no ano de 2015. Lembrando que o ano de 2015 fechou o Japão, né? Nessas duas últimas partidas. E só volta a jogar no ano que vem, apenas em março de 2016, na continuação das eliminatórias para a Copa do Mundo na Rússia. Apesar do desempenho fraco da seleção japonesa, apenas uma derrota, coisa que no ano de 2010 o Japão perdeu várias vezes, foi um ano excelente. Em 2011 também foi muito bom, teve mais do que uma derrota também. E esse ano que foi uma porcaria, apenas uma derrota. É meio esquisito, né? Esses dados da seleção japonesa, né? Pois é, foi uma derrota contra quem? Contra a Coreia do Norte pela Copa do Leste Asiático, na estreia da Copa. Lembrando que nessa competição o Japão não venceu, né? Perdeu um jogo e empatou 2. Pois é, cara, também tem porque não conta, né, contra os Emirados Árabes, né, que foi aquelas oitavas de final, se não me engano, a gente perdeu nos pênaltis, né, então não conta como derrota, né. Bem, os números são números altos, né, cara, a gente praticamente um número cheio de vitórias, né, mas se a gente for ver vitórias que realmente contra seleções de nível alto, praticamente nenhuma, né. Foram todas partidas praticamente disputadas em casas, né, ou pelas eliminatórias ou pela Copa da Ásia, e tirando ali talvez os primeiros resultados do ano que talvez o Japão tenha ficado, a gente, né, tenha ficado pela seleção japonesa um pouco mais eufórico, pensando que o ano poderia trazer algum tipo de bom resultado, mas acabou ficando meio que no quase, assim. Exato. Né? E lembrando que esse foi um ano completamente doméstico, Thiagão. O Japão não enfrentou equipes, por exemplo, da Europa, não enfrentou ninguém, nenhuma equipe sul-americana. No máximo foi a Tunísia, né, que é uma seleção africana, mas é praticamente na Ásia, ali na divisa da Ásia com a África, né? Dá para considerar que é uma seleção asiática, tem praticamente local, né? E lembrando que das equipes, o máximo de força que o Japão enfrentou foi o Iraque 2 vezes, né? Na Copa da Ásia e também ali em um amistoso. Enfrentou também o Uzbequistão em outro amistoso, né? Que é um concorrente direto ali da Ásia. E Coreia do Sul, que acabou empatando, a China. Então o Japão não teve um grande desafio esse ano, né? Pois é, cara, o time do Iraque que você falou que a gente acabou enfrentando 2 vezes, talvez eu tinha até comentado em alguns números antigos que essa data FIFA estava bem aberta na época, né? E a gente esperava que o Japão enfrentasse um adversário de nível B,
né, uma Sérvia, né, alguém do leste europeu, ou até mesmo um time aqui da América, né, talvez uma Colômbia, um Equador, mas acabou mesmo ficando esse ano um pouco mais caseiro. Por isso que, né, a gente tem que meio que tentar ver esses parâmetros um pouco mais com calma dentro desse contexto, né, de como foi o ano do futebol japonês como um todo, porque a gente não enfrentou ninguém de fora, assim, não teve nenhum grande adversário, né, cara? E o único tropeço foi realmente contra a Coreia do Norte, né? E que é até um pouco plausível, né? Sendo uma estreia fora de casa, né? Mas a Coreia do Norte seria um dos adversários mais fracos que tinha na chave. Mas acontece. O que eu gostaria de deixar claro, Elias, e debater com você nesse começo do programa, depois a gente fala sobre os resultados, porque hoje os resultados das eliminatórias são de menos, né? Porque o grupo que o Japão tá, né, com o Camboja, Afeganistão, Singapura e Síria, tirando a Síria, o resto é a obrigação deles de vencer, né? Mas então, tirando essa parte de lado e conversando sobre os times que a gente enfrentou, o ano começou com a Copa da Ásia, né? Foi uma puta de uma euforia pra gente, né, porque a gente esperava realmente que o Japão poderia vir com tudo. Atropelar, né? Atropelar e defender o título, né? Que era o nosso 2011, com uma seleção maior, com uma chave muito, muito fácil, com adversários em péssima fase, né? A gente vê aí a seleção da Coreia do Sul desmanchada, tendo que se reconstruir aos poucos. A gente vê também aí a Austrália, que era uma das seleções mais fortes da Oceania, que agora disputa a Copa da Ásia junto com os outros times também, digamos que uma parte final já da sua geração, né, Elias? Já que Carroll tá em fim de carreira, o Schweizer já saiu, Bresciano, né? Também. Bresciano, entre outros jogadores que o Elias conhece muito mais do que eu, também já tá nessa fase terminal também. Então não teria assim nenhum grande adversário para bater de frente junto com a nossa geração, que não é a geração de ouro. Isso a gente já discutiu muito em outros Renomarus, né? Talvez esse bronze. Talvez a geração de bronze ali sem ceia, mas assim, nada muito. A gente tem deficiências muito grandes em alguns setores, né? Mas ainda a base da seleção do começo do ano era a base ainda da Copa do Mundo, né? O Aguirre era o nosso técnico, né, Elias? E ele também era o Aguirre tinha todo aquele esquema de ser um pouco mais conservador, manter-se um pouco a base da seleção, trouxe o Endo, né, de volta para a seleção, trouxe o Kono para tentar dar uma chance, o Muto, que era o Muto e o Gaku Shibazaki seriam os novos jogadores, que a grande diferença naquela seleção, porque teoricamente o resto era muito conhecido por todos, mas aí acabou não dando muito certo. Talvez o título da Copa da Ásia poderia ser uma coisa que, ao meu ver, salvaria o ano da seleção japonesa. Salvaria mesmo. Né? O título não veio. O título foi pra quem, né? Você lembra? Sabe de cabeça? A Austrália ganhou da Coreia do Sul no final. O resultado do jogo acho que é pedir demais pra você lembrar, né? Se eu não me engano foi 2-0, cara. Mas deu também a lógica, né? Seria Japão e Austrália, ou Japão e Coreia do Sul, ou Coreia do Sul e Austrália, né? Esses eram os times que lutariam de frente a frente, né? Mas a maneira pelo qual o Japão começou o ano, vencendo alguns partidos muito bem, metendo ali 5-1, né, cara, no Uzbequistão, e todo mundo achando que, nossa, agora a gente vai chegar e vai vencer, e acabou realmente não sendo isso. Até que esse jogo contra o Uzbequistão ainda foi depois ainda da Copa da Ásia, mas quando aconteceu esse jogo contra o Uzbequistão, que a gente venceu, né, acho que acredito que seja um dos placares mais elásticos que a gente teve, né, chegando a vitória contra o Afeganistão de 6-0, que eu acho que conta menos, né, porque o Uzbequistão tem um pouco mais de time que o time do Afeganistão. Então acredito que essa vitória contra o Uzbequistão, acho que foi a melhor vitória do ano, né? Só que mesmo assim, né, enfrentando sempre adversários muito abaixo do nível da seleção japonesa, alguns tropeços ridículos, né? A gente até citou aquele empate no começo da no começo das eliminatórias, né? Se não me engano, em 0-0 contra o próprio time do Camboja, né? Singapura, né? Que foi um dos acho que o resultado mais bizarro que a seleção japonesa teve o ano inteiro. Foi. E agora, jogando no jogo de volta, conseguiu colocar o seu futebol em cima da seleção de Singapura e vencer por 3-0 fácil.
O grande problema é, Elias, a gente não tá tendo. Eu não tô vendo parâmetro pra essa seleção, cara, porque a gente tá falando que a gente meteu 5x1 no Uzbequistão, a gente meteu 6x0 não sei quem, venceu 3x0 o Singapura, venceu bem o Camboja, mas a gente não vê nenhum resultado muito forte. E teve aquele grande problema, né, cara? A gente venceu o Iraque no começo do ano, né? E agora, com o Halilhodžić, com a nova seleção, né, praticamente a nova base da seleção para 2018, a gente vai lá e Kagawa joga omissamente, Honda sumindo do jogo, o Kazakh sumindo do jogo, e aí a gente empata, né? Então tem gente que discutiu até no grupo que talvez teve uma regressão na seleção japonesa, por um lado, na parte do ataque. A seleção que jogava muito bem no começo do ano acabou jogando um pouco melhor, um pouco mais defensivo esse ano, por isso que os resultados são um pouco menos expressivos. Não sei se você concorda com isso. Eu discordo um pouco, eu não acho que teve um retrocesso, mas que sim, que esse estilo de eliminatório que o Japão está jogando a primeira fase com esses times com uma qualidade muito inferior, dá sim um relaxamento e talvez isso meio que estraga a nossa análise, porque a gente está jogando muito fácil contra praticamente ninguém. Olha, para mim não houve um retrocesso. Para mim o Japão está em decadência, isso sim, porque se você parar para pensar, desde o fim da Copa da Ásia de 2011, desde o fim do ano de 2011, o Japão não vem jogando bem. Teve um ano de 2012 ruim, um ano de 2013 péssimo, um de 2014 horroroso, um de 2015 pior. O Japão, na minha opinião, está descendo ladeira abaixo, com 3 treinadores diferentes que já passaram aí pela mão, né? Tivemos o Zaccheroni, também o Aguirre depois da Copa, e agora o Halilhodžić, e a coisa não está funcionando. O Japão não é nem 10% daquele Japão que a gente viu na Copa do Mundo de 2010 com o Okada, né, Thiagão? Que era o Green Team. Não é nem 30% daquele Japão da Copa da Ásia com o próprio Zaccheroni, que vinha em ascensão, né, vinha jogando bem, e depois, do nada, decaiu, foi afundando. Para mim, é decadência. É a famosa ladeira abaixo. Não tem o que dizer a mais sobre isso. É a minha opinião. Todo mundo fala, mas você é pessimista. Não é pessimista, é realidade. É só você ver os números. Só você ver as participações do Japão em eliminatórias, em confederações, em Copa do Mundo. Fracassos. Um fracasso atrás do outro. Nem a Copa da Ásia conseguiu ganhar esse ano, sabe? É complicado. Não é que eu sou um cara crítico demais, mas é realidade. A gente tem que parar de ficar apoiando o tempo inteiro para começar a criticar também, para ver se a coisa muda, sabe, Thiagão? Eu já falei isso em algum outro programa já, todo mundo já sabe. Para mim, o último jogo que eu vi o Japão jogando bem, que eu falei, esse jogo foi foda. Já lembro até a data, dia 10 de dezembro de 2012, Japão 1, França 0. Gol de Kagawa no final do jogo. Para mim, esse foi o último jogo ali que a seleção da França vinha sim de uma decadência, mas é o futebol francês que é muito mais evoluído do que o nosso, é uma grande verdade. Por mais que eu prefiro assistir o Campeonato Espanhol, juro pra você, eu prefiro assistir a Série B do Campeonato Espanhol do que assistir a Série A francesa. Eu realmente não gosto da Série A francesa, não gosto mesmo, cara. Mas, junto com a portuguesa também, que, meu Deus do céu. Mas eu admito que essas ligas são muito mais avançadas que a gente, e a França, por mais que não tenha um grande time, tem jogadores de níveis internacionais, né? Benzema, entre outros. E a gente conseguiu vencer por 1x0 ali, num jogo onde o Japão jogou praticamente pelo contra-ataque, né? Ishikawa jogando muito bem, Kagawa, Yoshida, o próprio Uchida, né? Eu não lembro se o Ida jogava, mas o Hasebe jogando muito bem, né? Então a gente tinha ali uma base muito boa. E infelizmente esse ano de 2013 que você me falou foi realmente um ano muito ruim. A gente chegou na Copa do Mundo muito assim desmotivado em alguns momentos, porque a gente não vem realmente bons resultados, vinha empatando alguns jogos que pode ter vencido, perdido outros jogos fáceis, vencendo adversários menores, e na Copa do Mundo a gente discutiu isso já em pelo menos 20 Ryunomarus, a gente sempre traz à tona o assunto Copa 2014, que realmente foi uma das piores piabas que o Japão levou em questão de Copa do Mundo, tirando 2006. A diferença, cara, realmente que eu acho que essa geração nova, né, essa geração nossa que não é nem nova, né, cara, é uma geração que tá chegando a um fim. Geração misturada, né? Tem gente no fim, tem gente no começo, que tá na metade. Então, mas é assim, Elias, quem tá no fim,
tá ali porque não tem quem mais trazer, né? A gente mesmo utilizou o Kono no começo do ano. Colocou o Kono porque não tinha quem colocar, né? Colocou o Yasuhito Endo porque não tinha ninguém pra colocar. Foi mais uma homenagem pra ele também, né? Será mesmo, cara? O Japão nunca fez homenagem nem pro Kazu, cara. Nem pro Nakamura. Eu não sei se foi muita homenagem. Eu acho que realmente foi falta de reposição. Talvez pelo Aguirre poderia ser uma homenagem. Mas já era um técnico novo, tá chegando ali, sabe? Não tinha essa obrigação, entendeu? Mas bem, vamos sugerir que é uma espécie de homenagem. A gente vem com uma dupla de zaga que a gente tem muito carisma e muito carinho, mas que às vezes deixou a gente na mão, né? O próprio Yoshida já deve ter partidas horríveis, por mais que seja o nosso zagueiro principal. O Makino retornou à seleção depois de anos ficando fora, né? Tanto que saiu o Makino para entrar Kurihara, Inoha, né? Entrou toda aquela galerinha do bem, né? O próprio Morishige, né? Um jogador um pouco mais novo, parecia, mas também agora saiu da seleção e é banco, às vezes nem é convocado. Então a gente não tem uma zaga fixa. Os laterais é aquilo que eu falo sempre. Gente, quando o Nagatomo sair da seleção, cara, fudeu. Fudeu, cara, porque o Ushida, ele é o zagueiro, ele é o nosso lateral ali, que a gente tem um pouco de confiança, porque a gente tem um pouco já de costume com ele jogando, mas também a gente percebe que sem o Ushida a seleção ainda existe. Mas quando sair o Nagatomo, não sei. Porra, não fica sei. séria, né, Thiagão? Pois é, a gente tem o Yamaguchi, que o Cerezo tá aí, com aquela draga, a gente não sabe até quando o Yamaguchi vai ser contratado para a seleção de Contact Futebol. Tem o Wataru Endo, né, jogador novo, temos o Kashiwagi que voltou à seleção do Limbo. Muito bem, por sinal. Muito bem, por sinal, e temos o Eterno Hasebe, que também uma hora vai acabar. E aí a gente tem o grupo da frente. Aí o grupo da frente é o mais aclamado por todos, é o grupo que mais tem salários gigantes nos clubes que tem, mas o futebol às vezes deixa muito a desejar. A gente tem o Kagawa, que até agora desbancou alguns anos, depois acabou desaparecendo um pouco, a gente não sabe o que esperar às vezes do Kagawa, né? É o meu jogador favorito, mas eu admito também que o Kagawa às vezes tem partidas muito ruins. Temos o Okazaki porque a gente não tem outro plano, né? Temos o Honda, que é uma incógnita, infelizmente. O homem da Copa 2010, ainda assim foi o homem da Copa 2014 pra gente, não tive ninguém que jogou melhor melhor do que o Honda na última Copa, perdão. E mesmo assim a gente teve um pouco de sorte em 2010, essa é a grande verdade, a gente caiu no grupo muito fácil, né? E tirando a Holanda ali, eram os outros dois times que estavam em situações horríveis nos seus próprios campeonatos locais, né? Que era Dinamarca e Camarões. E o Honda com um pouco com a maluquice e a genialidade talvez oculta ali do nosso técnico antigamente, né? O Okada, o Japão acabou passando para as oitavas de final e perdeu para o Paraguai. E aí na frente a gente tem, né, o Muto, que não sei se foi uma boa ter ido para a Europa nessa situação que foi, né? Perdendo os gols que está perdendo e sendo banco no ex-time do Okazaki. E a gente tem o Sami. A vantagem do ataque é que nós temos uns nomes que ainda podem salvar, né? Porque finalmente parece que a flor do Kanazaki desabrochou, né? Vem rendendo, vem jogando bola tanto na liga quanto na seleção, finalmente, né? Tem o Minamino, que também é um valor, ainda não é uma realidade, mas é um talento que a gente pode usufruir. E um dos grandes talentos também é o Asano, né, do Sanfrecce de Hiroshima, que também dá pra botar fé no Piazinho, que tá assombrando até o Sato agora, né, Thiago? Pois é, assim, ainda se você ver o Asano, né, o Mukanazaki, são jogadores que chegaram ainda um pouco tardios à seleção principal, né? Porque eles poderiam ter vindo já desde o começo do ano, né? Porque eles fizeram temporadas do 2014 ainda muito, não vou dizer acima da média, mas na média de tudo isso, né? E mesmo assim não foram nem cogitados, né, nessa seleção principal alguns meses atrás. E agora, né? A gente tem que agradecer ao Aguirre, essa mentalidade completamente aberta, né? Porque eu acho que o Aguirre também não tem muito a perder também. Se ele vai testar e se não der certo, a gente Rally Rodite, rapaz, tá louco? Perdão, o Rally Rodite, né? Ele vai fazer todos os testes possíveis, porque também ele tem
tá? Ele tem sim um acordo com a Confederação Japonesa que ele vai se manter até a Copa do Mundo. Tá? Esse é o acordo que o Halley tem com a seleção japonesa, que é acontecer a Copa, ele tá garantido. Né? Então vai ter muitos testes mesmo. O Takumi Namino, dispensa comentários, gosto muito dele. O Haraguchi volta à seleção também, né? Mas aí fica Haraguchi, às vezes a gente vem o Inui, tem o Kiyotaki também, né? Mas a gente não conseguiu ver nenhum fixo, né? Talvez o que mais se manteve na seleção mesmo foi o Kiyotaki, mas a gente sabe também que a fase dele não é uma das melhores. E ele também já não é nenhum moleque também, né? Ele já deve ter lá seus 29, 30 anos praticamente. Quem, Tiagão? O Kiyotaki. Kiyotaki está com 26. 26 anos. Então, o Kiyotaki já chega já num nível mais ou menos igual do Kagawa ali, né? Chegando à maturidade do futebol, e logo a tendência é ter um declínio se a situação dele na Alemanha não for melhor. O problema, Elias, assim, ao meu ver, muito assim, agora defendendo um pouco da seleção, é que nem todos os comentários que a gente vê por aí, e até por isso que eu me omito em algumas discussões, me desculpem, pessoal, se vocês me colocam em muito grupo de discussão sobre a seleção japonesa, mas às vezes eu prefiro me omitir a minha opinião, porque nem sempre eu não é que eu não gosto de certas coisas, sempre eu concordo com elas, entendeu? E eu também não vou ficar entrando em discussão de grupo, muitas vezes, né, Elias? Mas, por exemplo, eu vi gente falando assim que essa seleção é a pior de todas, que o Japão tá fudido, e aquela frase clássica, né? Se tivesse Nakamura na seleção, teria melhor. Uhum. Se tivesse na casa da seleção, teria melhor. Então, aí, tipo, sabe, é exagero, né? É, sim, é um pouco uma maluquice, e como eu também não tenho muito saco para discutir isso, eu acabo meio que me omitindo. Eu não acho que seja a pior seleção de todos os tempos, não é a última pior seleção. E também tá longe de ser um ano ruim. Uhum. Só que assim, é um ano sem expressão nenhuma, né, cara? É que nego não viveu nos anos 80 e 90, né? Pois é. Quando a gente tava se matando, cara, ganhar de 1-0 da Arábia Saudita era foda, entendeu? Hoje não. Pra ganhar de 1-0 da Tailândia, né, Tiagão? Pois é, e assim, a gente enfrentava outros adversários porque acontecia. Isso é uma coisa interessante também, Vinícius, de pensar também. Por que o Japão hoje não enfrenta tantos adversários fora? Porque você imagina o quanto vai ser. Uma coisa é você contratar a seleção japonesa, ou fazer o convite para enfrentar uma Alemanha, para enfrentar um Brasil, e naquela época você saber que você ia meter 5-6-0 no Japão. Apesar que isso pode acontecer ainda hoje em dia, mas vamos partir do pressuposto que o nosso nível de futebol subiu. Se você convida uma seleção dessa, que você acha que você vai ter um pau, você vai lá e perde, dá um status muito negativo. Né? Então, por que você acha que a própria seleção brasileira não vai chamar o Japão para fazer um amistoso assim tão fácil? Porque a situação já não é muito boa com o Dunga. Chega lá, o Brasil me ganha de 1-0, me perde com o Japão, o status negativo vai ser tão grande, entendeu? Que isso talvez seja uma dor de cabeça. Então, sim, o nosso nível aumentou, claro. Por isso, talvez a gente não tenha tantos amistosos com seleções tão altas, né? Porque a gente não é mais esse saco de pancada. Mas também a gente não tem esses convites, e também parece que a JFA também não se prontifica muito em correr atrás desses adversários grandes, mas também os adversários de casa também são sempre os mesmos, e também assim, a gente começou a ganhar menos, né? Então acontece, o futebol asiático também está se nivelando, né? O Camboja pode não ser um exímio exemplo, mas, por exemplo, a China, Hong Kong, não é mais aquele saco de pancada que o Japão vai lá meter 10-0, 8-0, entendeu? A própria China empatou com Hong Kong, se não me engano, nas últimas rodadas das eliminatórias. Então, tipo, a China, né, que é um time muito melhor que Hong Kong, empatou com Hong Kong, entendeu? Então, por que a gente tem certa superioridade, que talvez seja um erro nosso, e achar que só o Japão não pode perder? Só o Japão não pode empatar, entendeu? A gente tem a mesma farinha do saco de toda essa galera, porque a única diferença que a gente tem é que talvez a gente tenha um pouco mais de dinheiro para investir, mas tanto o Japão, quanto a Coreia do Sul, quanto a Austrália, contra a China, a gente não ganhou porra nenhuma ainda em nível internacional, entendeu? O máximo que a gente fez foi a Coreia do Sul ter chegado em uma semifinal de Copa do Mundo,
que foi muito controversa a história, né, nego? Que a Coreia do Sul, né, roubou pra cacete ali, né? Teve uns esqueminhas de mala branca por baixo dos panos ali. E o Japão chega ali numa final de Copa das Confederações. Aí eu lhe pergunto, pra gente chegar na final da Copa das Confederações é muita coisa. Mas, para a maioria dos países, Elias, o que é a Copa das Confederações? Tem gente, por exemplo, o próprio Brasil, até 2003, convocava a seleção B para a Copa das Confederações. Ninguém tá pouco se importando com a Copa das Confederações. Só a partir de 2005 que teve uma regra da FIFA lá, que daí era obrigado a levar a seleção principal, sabe? Mas até 2003, você vê os caras do Campeonato Brasileiro, por exemplo, jogadores do Sport, jogadores desses times não do eixo Rio-São Paulo, sabe? Figurando na seleção brasileira. Assim. Praticamente uma seleção olímpica, né? Os caras levavam pro campeonato. Então, tipo, nem ele se preocupa. Tinha o Washington, até o próprio Washington, que foi o atacante do Brasil em 2001, né? Na Copa das Confederações, jogava na Ponte Preta. Tá vendo? Então, tipo, a FIFA meio que regularizou porque tá vendo que tava virando uma várzea, né, cara? Então, peraí, não vamos transformar isso numa várzea, né? Mas também é nítido que as seleções não joguem o máximo do futebol. É claro que aquele jogo Japão e Itália da Copa das Confederações foi sensacional, mas aqui deu uma linha fora da curva, né, cara? Tem muitos jogos ruins na Copa das Confederações, então, tipo, nem todas as seleções levam isso muito a sério. Então é isso que a gente precisa entender, né? A gente não é muito melhor do que a Austrália, a gente não é muito melhor que a Coreia do Sul, porque nos anos 90, Coreia do Sul e Austrália eram times que metiam um pau no Japão. Né? A própria Coreia do Sul, que era teoricamente o nosso maior rival, né? Eu não sei se o Elias concorda, mas para mim a Coreia do Sul é o maior rival do Japão dentro da Ásia. E os jogos eram muito parelhos e a possibilidade do Japão perder para aquela geração de jogo de Park Ji-sung e toda aquela galerinha ali do começo dos anos 2000 eram jogos onde você tinha medo de qualquer lançamento, porque a Coreia do Sul tinha um time muito bem mais montado, né? Uma liga um pouco mais bem estruturada. A J-League, em alguns momentos, é um pouco várzea. Entendeu? E você percebe isso em alguns momentos, como a gente nos programas que a gente fala sobre J3, que é onde o regulamento de Amazônia, a J2 um campeonato onde você demora 36 partidas para você ver que fica campeão, né? Onde você vê o Omiwa, que venceu o ano inteiro, começar a demorar 10 horas para ganhar o campeonato, onde você vê o Jubiluata, que é um dos times que tinha o maior cacife de dinheiro pela Yamaha, né? Tá 2 anos na J2, o Cereço é um time que não consegue se manter na J1, e o próprio Tóquio Verde nunca ter voltado para a elite do futebol, então você vê muitas coisas que denominam falhas no campeonato. Então eu acho que a gente deveria sim, às vezes, baixar um pouco nossa bola, porque infelizmente, querendo ou não, a seleção japonesa não vive também o seu melhor momento. Infelizmente é complicado. Bom, Thiagão, bora para as eliminatórias agora? Bora, vamos lá. Maravilha, o Japão teve aí 2 grandes desafios, por assim dizer, né? Jogando fora de casa nessas eliminatórias. Deixa eu dar uma enaltecidinha aqui. Tá bom, vamos dar um monte de J3. Bom, Thiagão, de uniforme novo, com farda nova, jogando até bonito, né? Pelo menos nessa primeira partida, o Japão não teve dificuldades para vencer Singapura 3-0 fora de casa, com gols bonitos, né, Thiago? O primeiro gol, Kanazaki matando a bola no peito, ele chutando bonito, Honda marcando seu golzinho num chute muito bonito também, ainda no primeiro tempo, e o Shida num gol cagadinho, foi lá, fez o terceiro. Vitória por 3-0, uma vitória fácil até. O Japão dominou a partida desde o primeiro minuto até o último do segundo tempo, deu ritmo no jogo. O goleiro de Singapura, se não fosse pelo goleiro, o Japão teria vencido por 6-0, né? E isso que até teve uma curiosidade, uma coisa que eu não entendi, Tiagão, que no fim da partida o Honda deu uma declaração estranha, rapaz. Ele falou que a equipe de Singapura poderia até ter vencido o Japão nesse jogo. Como assim? O Japão atropelou, só deu o Japão na partida. Não sei se ele falou isso em respeito dele estar jogando lá em Singapura. Sim, não sei. É uma declaração muito estranha, rapaz.
Então, cara, o Honda, né, ele tem esse negócio de que a faixa de capitão é uma coisa que ele não se interessa muito, ele fica muito incomodado com esse peso que a própria imprensa, né, pouco sensacionalista, que é a japonesa, dá para os jogos que ele joga muito bem, né? E esse foi um jogo que ele jogou muito bem, saiu no finalzinho do jogo ali, que foi, se não me engano, o Haraguchi entrou no lugar dele. E o Honda, ele sempre muito coeso naquilo que ele fala, né? Ele, claro, enaltecendo um pouco a seleção local, né, de Singapura, que hospedou muito bem a seleção, não teve nenhum problema na estadia da seleção lá. Muitos torcedores ainda foram no estádio, e acho que realmente essa declaração foi simplesmente ali um alento ali para diminuir essa vitória de 3-0, que foi sim um passeio fácil. Mas também, por outro lado, a gente vê várias declarações do Honda quando a seleção japonesa joga ruim. Ele realmente fala que falta um pouco de tipo de jogo, falta um pouco de consistência, e que a maioria dos erros da seleção japonesa não é técnico, não é auxiliar, não é falta de treinamento, é realmente da falta de compromisso dos próprios jogadores. Isso o Honda deixou muito claro. Então, de todos os jogadores ali, por mais que ele seja um dos panos quentes, ele sabe sim meio que acarcar a galera quando os resultados não vêm, ou quando vem resultados ridículos, né, como foi desse próximo jogo. Só para confirmar o seu raciocínio sobre esse primeiro jogo, né, o Japão que praticamente veio com a força máxima, né, acho que era o Best Eleven estava em campo. Né? Foi a escalação do Japão foi a seguinte: Nishikawa, Morishige, Yoshida, Nagatomo, Hiroki Sakai, Hasebe, Kashiwagi, Kanazaki, Kyotake, Honda e Muto. Entraram no segundo tempo o Sami, Kagawa, começando no banco, né? E o Haraguchi. Pois é, a diferença foi que o Kazaki estava no banco e o Kanazaki tá ali, foi testado o jogo inteiro, que é muito importante isso, né, cara? Ter levado o Kanazaki para jogar 15 minutos, então nem leva o cara. Então, já que levou mesmo, já que a gente sabe que o Kazaki é o principal, então põe ali o Kanazaki para ver, para testar. Até para ser mais fraco, o adversário é bom, né? Exatamente, né? Para dar um pouco mais de mobilidade, né? O Kazaki a gente sabe praticamente, a gente tá cansado de saber. Uma coisa interessante ali, Elias, que mais uma vez o Sami e Muto jogando simultaneamente, nenhum entrando no lugar do outro, e mais uma vez, cara, o Muto dando uma lavada em cima do Sami, jogando muito melhor que o Sami na seleção, né? Digamos que o Halilovic aí, ele gosta mesmo do Sami, porque se fosse um outro técnico, cara, eu acho que nem convocado, mas estaria sendo, sinceramente, cara. Mas gostei desse jogo do Muto, né? Entrou ali, jogou praticamente até os 30 minutos, quando entrou o Sami no segundo tempo. Teve menos oportunidades, mas quando no mano a mano, o Muto fez uma diferença um pouco maior. Gostei bastante do Kyotaki, jogou praticamente a mesma coisa que o Kagawa, não teve muita diferença. O Kagawa também não vem jogando partidas muito excelentes. Deu um passinho ali se não me engano, pro Honda ali, uma tentativa de ataque que a seleção teve, mas também fora isso, o Kagawa muito omisso, né? Uma vitória fácil contra um adversário que simplesmente apenas o goleiro tinha respeito dos méritos, porque acabou defendendo 2 ou 3 bolas que poderiam ter dado ao Japão aí 6, 7 gols de vantagem. Sim, senhor Mr. Thiago Henrique Cruz, e jogando muito mal na próxima partida. O Japão teve dificuldades imensas para enfrentar o poderoso Camboja, que é o lanterninha no grupo dessas eliminatórias, com o saldo negativo de menos 20, com 7 derrotas. O Japão que teve que depender de um gol contra e de um gol no finalzinho do jogo. Detalhe, né? Nosso querido Okazaki, um pênalti infantil, né, do zagueiro para cima do Kagawa, acabou errando a cobrança, chutando de um jeito bizarríssimo. E também o nosso querido Yoshida, o nosso querido Fujiwara, né, bateram cabeça a partida inteira, permitindo assim contra-ataque da seleção do Camboja, que só não fez gol porque é muito ruim esse time do Camboja, porque se fosse outra seleção, se fosse a Síria, por exemplo, o Japão teria empatado ou até perdido essa partida de tão mal o jogo. O primeiro tempo foi péssimo, embora o Japão tenha dominado o primeiro tempo, teve poucas chances de gol, não soube criar, não soube furar o bloqueio defensivo da seleção do Camboja, do poderoso Camboja, né, Thiagão? Pois é, cara. E teve um detalhe interessante sobre o que você falou do Fujiwara e do Yoshida, né, cara? Olha a maluquice, cara. O Nagatomo, todo mundo sabia que é lateral esquerdo, né? Nessa partida ele começou na lateral esquerda,
jogando normalmente. Mas o Fujihara tá fazendo tanta merda com o Yoshida que inverteram as posições do Nagatomo. Então, o Fujihara, o meu filho, joga no outro lateral. Vai lá do Makino, porque você não tá dando liga, você e o Yoshida aqui, cara. E sinceramente, cara, eu sou o Tesouro do Gama, todo mundo sabe disso. Mas Fujihara... Não vai, gente. Não vai, cara. E o detalhe é que o Fujihara continuou fazendo cagada na outra lateral e aí acabaram jogando o Wataru Endo pro lateral, né? E deixaram o Fujihara no meio campo. Por que não sacaram esse filho da puta do jogo? Me fala, sério. Por que não sacaram esse cara? Tá de sacanagem, cara. Bem, a seleção entrou em campo com Nishikawa, Makino, Yoshida, né, Nagatomo e Fujihara, como a gente falou, Yamaguchi jogando meia boca, né? O Wataru Endo começando o jogo. Jogando o seu futebolzinho de J2, né? Jogando a J2, jogando o futebol excelentíssimo do Cereço, que toca, né? Toca pra frente, chuta pra frente, corre todo mundo, né? Que nem jogar milho no galinheiro, né? Jogando. Qual que é o nome daquele jogo que você joga a bola pra cima e tu não tem que sair correndo em direção lá? Até a bola cair no chão? Oi? Futebol feminino? Não, retardado. Olha, ó. As feminazes vão querer ter o couro agora. Desculpa, tô brincando. Futebol feminino de escola, né? E o Hinomaru acaba de perder sua audiência feminina. Desculpem. Não sei, cara. Joga a bola pra cima? O que você pode estar falando, cara? Era um negócio que jogava a bola pra cima, assim, todo mundo saia correndo até a bola cair no chão de novo. Enfim, foda-se. Caralho, velho, não é beisebol que você tá falando? Não, era esporte de educação física lá, pra entreter. Olha, coisas que só tinha em Canoinha só, cara, não sei, cara. Bem, na frente aí a gente começou com o Haraguchi, Kagawa e o Sami, e na frente o Okazaki, né? Lembrando que nessa o Okazaki não entrou, né? Entrou o Minami no lugar do Okazaki. O Okazaki, uma partida, eu acho que deve ser a pior partida que eu vi do Okazaki na minha vida até hoje. Terrível. O Honda entrou no lugar do Sami aos 62 minutos. E atrás o Kashiwagi entrando muito bem no lugar do Wataru Endo. Então, tipo assim, o Kashiwagi, pelo amor de Deus, ele já é o nosso meia principal. Agora, a questão vai ser a briga de foice que vai ser nesse meio. Porque tem o Wataru Endo, tem o Yamaguchi, tem o Hasebe, né, em final de coisa. Pode encaixar nesse meio também o Kiyotaki. Final de coisa, olha só. Esse é o nosso comentarista, jornalista mor do nosso canal, né? Final de coisa. Essa porra não vai pra frente, não sabe por quê, né? Eu não sou jornalista, eu sou apenas um comentarista. Eu sou mais ou menos o que é o Neto, na banda. Eu só comento, eu sou ex-boleiro, só comento. Tiagão, detalhe que o Okazaki foi capitão nessa partida, né? Então, destaque mais negativo ainda. E os gols, na verdade, o primeiro gol que era pra ser do Okazaki, né? Daquele lance de cabeça, acabou sendo assinalado como gol contra. Mas foi certo isso, né? A bola realmente, quem cabeceou foi o cara do Camboja, né? E o Honda marcando o gol no finalzinho ali, também de cabeça, aos 45. É cambodiano mesmo? Acho que é isso, né? Sei lá. Deve ser, né? Bem, o destaque positivo talvez ali foi pra zaga, que não teve nenhum perigo no momento, né? Por mais que você tenha um momento do jogo ali, um momento que foi até me lembrado pelo Fernando Namoro, é que realmente chegou um momento do jogo que teve 3 ataques seguidos, né, do time do Camboja. Então, tipo, a seleção japonesa realmente passou um certo sufoco, mas a zaga ali do Makino e Yoshida, que são as principais, meio que conseguiu resolver isso. O que a gente tira dessas duas partidas? Sinceramente, Elias, dá pra você conseguiu achar alguma conclusão nisso tudo? Você acha que talvez seja um hype muito louco que a gente tá fazendo de hater, porque realmente foi um ano muito wherever pra seleção japonesa, ou realmente tá acontecendo alguma coisa e a gente não tá percebendo, ou percebeu meio que tardio? Tá acontecendo sim, tá acontecendo uma merda. Eu acho que a diretoria da JSA tem que sentar ali com o Rally Rodite, pode chamar o Honda também para conversar e ver, colocar pingos nos is, né? Para ver o que aconteceu, o que está acontecendo. Precisa dar um jeito de melhorar esse time, porque tá decadente, Tiagão. Fazia tempo que eu não vi o Japão jogar tão mal assim, rapaz. E outra, o Honda ele tá lutando contra essa fase de capitão, mas a gente sabe que essa fase de capitão é inevitável para 2018 para ele, né, cara? O Okazaki, por mais que seja um jogador que é um jogador muito importante na seleção, dentro do time atual, atual não, né? Porque o Okazaki tá na seleção desde 2009, né? Mas ele não tem
essa grife de capitão que o time precisa para dentro de campo, né, cara? Eu tava até muito sossegado com esse negócio de capitão, porque a gente tinha o Kawashima, né, cara? E o Kawashima é um cara que metia bronca na equipe, né, dentro de campo. Você não vê uma foto do Kawashima dando risada, cara. Né? Ele é muito carrancudo, brigando com a equipe toda hora. Mas o Okazaki ele não tem esse perfil, entendeu? E se o Honda realmente não quer isso, eu acho que não se deve forçar ele. Mas eu acho que é inevitável essa parte de capitão. Mas se ele não quer, então na hora de a gente começar a pensar em outro, cara. Talvez o Nagatomo, cara. O próprio Nagatomo ele como lateral, né? Ou o próprio Yoshida. Eu não sei, cara. Só sei que esse é uma questão tão idiota, né? Faixa de capitão, uma coisa tão, sabe, que não é um problema muito sério. Tá sim se tornando um empecilho nas atuações da seleção japonesa por causa do Honda, mas tem problemas muito maiores do que isso dentro do campo e fora também, né? Que é essa geração nossa que não está se encontrando muito bem. Mas volto a dizer que é inevitável que o futebol na Ásia está sim progredindo, isso é verdade. Só que a gente tem que ter cuidado com uma coisa: esse futebol progredir e a gente acabar ficando para trás. Isso que é o mais complicado, né, Thiagão? Espero que isso não aconteça. Ainda mais do jeito que o japonês anda muito bunda mole. Thiagão, só passar a classificação aqui do grupo E. Ok. No momento, o Japão é líder com 16 pontos, com 6 partidas. Síria na segunda colocação com 6 jogos, com 15. Singapura tem 7 jogos e tem 10 pontos. Afeganistão tem 6 jogos e tem 6 pontos. E Camboja tem 7 jogos e soma 7 derrotas, 0 pontos. Lembrando que os próximos compromissos serão apenas no ano que vem. No dia 24 de março, o Japão enfrenta a seleção do Afeganistão em Saitama. E também em Saitama enfrenta a seleção da Síria no dia 29 de março, fechando assim a primeira fase. E se Deus quiser, será na primeira colocação. Só para o pessoal ficar ligado no que vem acontecendo em todos os grupos, vou passar os grupos rapidinho. No grupo A, a Arábia Saudita é líder, tem 16 pontos, e Emirados Árabes na segunda colocação tem 13. A Palestina tem 9 e está na terceira colocação. Depois Malásia e Timor-Leste praticamente eliminados. O grupo B, no momento estamos classificando a Austrália, líder com 15, e a Jordânia com 13 na segunda colocação. No grupo C, olha o grupo C, hein, Thiagão? Surpresas. Qatar é o líder com 18. Hong Kong em segundo lugar com 14. Em terceiro a China com 11. Olha só, Hong Kong. Tá fácil não pra China, hein? A gente reclama do Japão, mas a China... No grupo D temos o Irã, líder com 14. Em segundo lugar, Oman com 11. E olha só, coladinho com Oman, temos Turcomenistão com 10 pontos. Outra grande surpresa. No grupo F, né? Tailândia mais líder do que nunca, né? 13 pontos com 5 jogos. Em segundo lugar, o Iraque lá embaixo com 8 pontinhos. Depois o Vietnã com 4 pontos e Taiwan com nenhum. No grupo G, Coreia do Sul mais líder do que nunca, né? Temos 18 pontos, 6 vitórias em 6 jogos, saldo positivo de mais 23. Coreia tranquilo. Em segundo lugar, o Kuwait com 10 pontos. Em terceiro, o Líbano com 10 também. E no grupo H, Coreia do Norte, olha só, Coreia do Norte, hein? 16 pontos em 7 jogos. Uzbequistão em segundo com 15, né? Em terceiro, Filipinas ali fazendo bonito. A grande decepção do grupo H é o Bahrein, né? Apenas 6 pontinhos ali na quarta colocação. E o Iêmen lanterna com 3, Thiagão. Cara, olha aí, né? E você percebe, né? Não é só pro Japão que a situação tá meio problemática, né? Ou até meio que desesperadora essa do campeonato. Tem outras seleções que a gente esperava não tá levando pau, ou nem tá em primeiro lugar. São seleções que estão progredindo e outras estão caindo. Então você vê que o futebol, a gente como um todo, né? Está nessa crescente dessas seleções um pouco mais fracas. E o nível realmente, a tendência é dar uma nivelada um pouco maior. É por isso que essas seleções aí, principalmente as mais tradicionais, vamos dizer assim, né? Tem que abrir o olho e começar a ver onde é que elas estão errando, né, Elias? Exatamente. Você viu que tá difícil pra todo mundo, né? Pois é. Pra finalizar esse programa, Elias, vamos agradecer a galera aí. Você tinha alguns nomes, eu também tenho alguns aqui de pessoal que anda participando do Renomaru, comentando. Sempre a gente tá lembrando desses leitores, né? Bom, a gente tem um fã muito antigo aqui que pediu pra deixar uma lembrancinha pra ele, que é o Derek William, né? Lá do Rio Grande do Sul.
fãzaço do Nakamura, fãzaço aqui do canal Renomaru, um cara que eu converso direto, super gente boa por sinal. Um abraço aí pra você, Eric, e também pra Tieme Chique, sempre nos acompanha também aqui no Renomaru, só que ela é de Curitiba, o povo do Sul aqui tem bastante peso no programa, hein, rapaz? Predomina a galera do Elias aí, ó, tá abraço pra nossos leitores do Sul do país, né? E eu também, cara, tenho um abraço fenomenal, muito forte aqui para leitores que eu não conheço, nunca conversei com eles pessoalmente, mas eles vêm sempre publicar alguma coisa na própria página da seção japonesa, ou agora, né, que a gente tem o nosso canalzinho do YouTube, que é praticamente apenas um canal. A gente não é youtuber, vamos deixar isso bem claro, né? A gente não faz vídeos pro YouTube, né? A gente disponibiliza o áudio do Renomaru ali, uma versãozinha pro YouTube, claro, isso é para facilitar o nosso canal de informação, né? Do nosso pequeno projeto que é o Renomaru, né? O nosso projeto é muito simples, né, Elias? E a gente sempre tem que trazer o máximo das informações. Eu peno um pouco com a parte do trem, né? Aqui da minha cidade, que eu consigo evitar nas edições, mas hoje é mais uma, né? Interior é interior, né? As coisas chegam por trem aí. Pois é, cara, assim. Aeroporto, você nem sabe o que é, né? Jamais. Aeroporto, pra mim, só em simulador de PC, só, cara. E o resto aqui é só trem, só e carroça. Então, algumas coisas são um pouco inevitáveis aqui. Mas tirando todos esses pequenos problemas que a gente tem, coisas do dia a dia, o pessoal sempre traz muita força positiva pra gente, sempre indicando algumas coisas que a gente pode fazer para melhorar o canal, indicando pautas de programas, né, Elias? O próprio Varal, né, da seção japonesa, que foi o último Renomaru, foi uma coisa que foi trazida da galera que citou e pediu e deu opinião do que poderia ser feito, né? E foi feito. A gente tem várias pautas que a galera sugere pra gente, né? E a gente tenta fazer o máximo possível. E eu gostaria muito também de estar agradecendo a galera que sempre compartilha nossos links, né? Então aí tem o Bruno Azevedo, né? José Roberto Coutinho, Eliab Neri, Luciano Miotti, Edu Silvestre, Kelly Daiane, tá? A galera que está sempre ali no Facebook dando likes e até perguntando e participando pra gente, né? A gente teve um aumento muito grande, né, do Renomaru nesses últimos tempos, cada ano e praticamente a cada Renomaru praticamente a gente tá tendo uma proximidade maior desse público nosso, né, cara? Então a gente também tem o Jonas da Daut Maciel, ele até é um dos caras que começaram a publicar fazendo perguntas no próprio canal do YouTube, né? Eu fui lá e respondo, tá? Isso é muito legal. Esse aí é parceiro pra caramba, conversa direto também. Ele que teve recentemente em São Paulo, né? Fez um tour ali na Liberdade, simplesmente adorou o bairro. Olha aí, cara, ó. Ayrton Moraes, Kinho Naruzawa, Ian Eric, Lucas Marrone, tá? Então, tipo, se eu perder algum nome, faltar algum nome, me perdoe, mas eu sei que todo mundo que posta aqui na nossa página, eu tento lembrar e depois decorar os nomes. E também falando sobre a galera do próprio YouTube, né, que vem ali postando, tirando o Jonas, né, que eu acabei citando, também tem o Ivan, também que vira e mexe, manda pergunta pra gente, e o Ricardo Lombardi, também fazendo várias perguntas, elogiando, dando sugestões de pautas pra gente. E para finalizar, a Adriana Araújo. Esses são os nomes que estão sempre ali participando e mandando perguntas e, claro, elogiando nosso trabalho. E com isso, né, sem mais delongas, eu agradeço a todo mundo por isso. E agradeço uma menção honrosa também ao nosso querido Bruno Mioto e ao Gustavo Bender, que sempre estão aí acompanhando o Renomaru, religiosamente acompanhando o Renomaru, e o Fernando Namur, né, loucaço. Pois é, esses daí, né, são o Best Eleven desde o começo do programa, né, a galera que sempre acompanha o nosso trabalho. O Namur gosta de tomar café ouvindo o Renomaru, né, cara? Cada um tem sua tara, né? O Namur é o cafezinho dele ali das 5, né, o nosso torcedor inglês, né? E... Igual o Thiagão, né, que gosta de apresentar o Renomaru tomando no cu. Nossa senhora, tinha que ter gente nova, mas tudo bem, né? E o Bruno Mioto, né? E toda a galerinha ali dispensa comentários. Valeu sempre. Sabe o que eu esqueci, Thiagão? Hoje eu ia te chamar de Mr. Brown, né, cara? Au.
Thiagão Brau. Elias tá louco, cara. O Mr. Brau do Rinomaru. Ele ficou um mês arrumando a melhor da Midalite. O cara não desliga mais da Globo, cara. Tá assistindo qualquer merda que passa na Globo. Até o esquenta lá no fim de semana. Até esquenta, cara. O Elias chegou num nível tão louco. Eu vou falar a verdade pra você, cara. Essa máscara vai cair, cara. Ele chegou ao ponto de estar mandando tweet votando em gente lá dos programas de música da Globo, sabe? Da Fazenda. Super Pop. Votando na galera Super Pop. Dona Mara Maravilha ficou hoje, né? Não saiu da casa. Aí, viu como eu tô sabendo as coisas? Merda, cara. O cara tá indo mais longe ainda. O cara tá sendo uma fazenda, mano. Caraca, tá de parabéns, cara. Até danças tem a live no começo, né? Olha aí, cara. E fora isso, o Elias também fanático também pelo aquele de cozinha que tem na Band, que eu não sei o nome. Aquele cozinho da Band? Que... Não, de cozinha. Ah, o Masterchef. Cozinho. Cara, mas por falar em Masterchef, eu entendi do cozinho da Band. Porra, como assim, velho? Por falar em nível baixo. Por falar em Masterchef, tá passando o Masterchef Júnior, né, agora na Band. Cara... Dá uma dosinha de ver aquelas crianças que uma hora eles estão cozinhando, ele começa a dar tudo errado, eles, mãe, ficou chamando a mãe, começa a chorar, não, vou trocar de canal, senão eu vou acabar chorando junto. Meu Deus, uma coisa certa, cara, eu nem sabia que tinha um Masterchef Júnior, cara, mas eu devo imaginar dos que se trata. E os filhos da puta daqueles fedelhos cozinham melhor do que eu ainda, mas... É mais fácil a gente chamar a mãe do que os caras do Masterchef. Porra, os caras começam a fazer uns pato assado. A criatura tem 7 anos de idade, faz pato assado com molho de maracujá. Os caras fazem nhoque, cara. Umas menininhas lá de 10, 11, 12 anos fazendo nhoque. Nhoque natural, pega batata mesmo, moe a batata lá, faz as bolinhas e tal. E eu fico pensando, porra, eu não consigo nem... Eu vou no supermercado, compro aquele novo e ainda erro o ponto de cozimento da parada, fica tudo empapado aquela bosta. E os caras fazem artesanal, um negócio com 10 anos de idade, cara. Eu vou terminar esse programa com uma coisa, eu nem sabia que nhoque é feito com batata. Pega nas minhas batatas, até que ele mostra, vou te dar um nhoque aí pra você ver, né? Cara, meu, com esse final cultural sobre cultura de televisão, a gente encerra esse Rinomaru. Valeu, Elias, valeu, galera. Até semana que vem. Coloca uma tarantela no fim do programa. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do Rinomaru. Voltamos aí mais na semana que vem com o especial e também com a J-League, né? J-League aí na sua última rodada. É isso aí. E Rinomaru levando o melhor do futebol japonês para você. Abração, galera. Espero que tenha se divertido. Fui. Valeu, galera.